Olá, sétimo ano. Então, nossa avaliação é amanhã, né? Matéria que vai ser cobrada. Esse capítulo aqui 10, né? Da apostila 4 e a unidade 9, que eu vou voltar depois para estar relembrando alguma coisa. Com relação à razão, eu já mandei videoaula, tá fresquinho aí na cabeça, explicando tudo sobre a razão. Na aula de ontem eu fiz a correção dos exercícios que eu tinha deixado sobre razão, né, da página 4 e 5, apesar de que nem todos assistiram a aula ontem, porque houve o problema da energia, né, alguns bairros estavam sem energia, sem internet, mas assim, foi feita a correção desses exercícios e não vai dar tempo a gente fechar o capítulo todinho, que a nossa prova já é amanhã. Eu vou falar sobre as razões especiais, seguindo aí na apostila, que a gente nem vai fazer exercício não, só para vocês conhecerem, essas aí nem precisa de estar fazendo exercício não. Por quê? A gente sabe que uma razão é uma coisa escrita no formato uma coisa sobre a outra, na forma de fração. Só tomar muito cuidado na hora de montar as razões, o que fala primeiro é colocado em cima, o que fala segundo é colocado embaixo. Isso tudo eu já expliquei no dia que eu enviei a videoaula com a explicação da razão, né? Na semana passada, na sexta-feira, me parece, que enviei para vocês. As razões especiais, nós temos aqui a escala, né? Porque a escala a gente usa muito na geografia. Eu tenho um mapa na escala, às vezes ele vem escrito assim, ó. Eu tenho um mapa na escala 1 para 5.000. O que significa essa escala? Isso aqui, ó, 1 para 5.000, esses dois pontinhos aqui de divisão, ele pode ser escrito assim também, ó, 1 para 5.000. E a partir do momento que a gente escreve na forma de fração, a gente escreveu uma razão. Na geografia, o que significa os mapas, né? Você já deve ter visto escala em mapa na geografia. O que significa a escala ser 1 para 5.000? É que 1 centímetro no mapa, porque o mapa é pequeno, não dá para representar o país todo o tamanho que ele é, né? A gente representa o desenho. É que 1 centímetro no mapa está representando 5.000 centímetros na realidade. Se eu quiser passar isso aqui para metro, ó, isso aqui está dizendo 1 centímetro e aqui está dizendo 5.000 centímetros. A gente sabe que um metro tem 100 centímetros. Quando eu passo metro para centímetro, eu multiplico por 100. Se for centímetro para metro, eu divido. E dividir por 100 aqui é só caminhar 2 casas para a esquerda. Ó. 1, 2. Isso aqui vai virar 50 metros. Então, o que significa essa escala? Que o que está representando lá no mapa por 1 centímetro, que é desse tamanhozinho assim, na verdade é o tamanho de 50 metros, que lá no mapa ele foi feito em escala. É isso que é escala. Às vezes ele vai vir lá 5 milhões de centímetros, né? Aí quiser passar para metro, é só dividir por 100 para saber quantos metros ou quilômetros. Mas aqui o nosso objetivo aqui não é ficar fazendo cálculo de escala. É só dizer por que a escala é chamada de razão. Porque ela pode ser escrita na forma de uma fração, 1 para 5.000, 1 sobre 5.000. E uma razão é uma escrita na forma de fração. Nós temos uma outra escala especial que está na página 9 de vocês, que é essa aqui, ó, velocidade. Velocidade, a gente não vai preocupar com os cálculos, tá? É só conhecer o que significa. Velocidade, como que a gente calcula a velocidade? A gente pega a distância e divide pelo tempo. Aí eu fiz uma viagem para a cidade que eu fui, tinha 300 quilômetros. 300. E eu gastei 5 horas nessa viagem. Tempo. 300 dividido por 5, o que vai dar? 60. Então é como se eu tivesse viajado a 60 km por hora o tempo todo. Mas por que a velocidade entra como uma razão especial? Porque é uma distância dividida pelo tempo. É um formato de fração. É uma coisa escrita na forma de fração. Então é só para vocês conhecerem os tipos de razões especiais que existem. Densidade, um outro nomezinho que tem aqui, ó. Vou repetir.
Ah, eu não sei calcular isso não. A gente não tem de preocupar com os cálculos no momento. Densidade, a forma de densidade é essa aqui, ó. Massa sobre volume. A gente usa isso muito aqui na química, que vocês nem estudam química ainda, né? Quando vocês chegarem lá no estudo da química, a gente vai calcular a densidade dos elementos químicos. Eu vou pegar a massa dele, como se fosse o peso dele, na verdade, e dividir pelo volume. Mas por que a densidade está colocada na apostila de vocês? Para mostrar que é uma coisa escrita no formato de fração. Uma coisa sobre a outra é uma razão. Tá? Então, a gente está só conhecendo razões especiais, que são outras coisas que podem ser escritas no formato de fração. Outra coisa também, densidade demográfica. Como que a gente calcula a densidade demográfica? A gente vai pegar aqui, ó, né? O que é isso, densidade demográfica? Às vezes a gente fala assim, ó, nós temos aqui uma resposta, por exemplo, assim, ó, 2.000 habitantes por quilômetros quadrados. Né? Então, dentro de uma cidade, por exemplo, a gente calcula a área da cidade e aí a gente pega o total de habitantes, não é isso? Então, olha o que a gente tem aqui, ó, habitantes pela área da cidade. É um formato de uma razão, uma coisa sobre a outra. Eu pego o total de habitantes, como se eu pegasse aqui em Diamantina todas as pessoas que moram aqui e divido pela área da cidade. O resultado é o que a gente chama de densidade demográfica. Se for, por exemplo, igual eu falei, 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. É que em cada quilômetro quadrado, é como se fosse um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Cabem lá dentro 2.000 pessoas morando. É isso que é densidade demográfica. Mas a densidade demográfica nada mais é do que o formato de uma fração. Se é uma fração, é uma razão. E por último, nós temos aí nessa mesma página a aceleração. Né? Como que a gente acha a aceleração? A aceleração também nem é coisa estudada em sétimo ano, não. É só para vocês conhecerem. A aceleração, como que eu calculo? É a velocidade dividido pelo tempo. Olha só, isso aqui vocês vão estudar em física. A gente começa a estudar física lá no 9º ano, para preparar para o ensino médio. Não é nada que nós vamos calcular aqui agora. Mas por que eu estou mostrando o que é aceleração? Porque é uma coisa escrita no formato de fração. E se é uma coisa escrita no formato de fração, é uma razão. Velocidade dividido pelo tempo, né? É uma razão. Então, pessoal, isso que eu estou mostrando aqui agora para vocês, eu só estou falando das razões especiais, tá? Nós não vou marcar exercício nenhum para vocês fazerem. Eu vou terminar esse capítulo após a prova. Conteúdo extremamente grande do 7º ano, com pandemia, não tem como eu correr, não tem como. É preferir vocês aprender do que correr, né? Eu ainda vou terminar esse capítulo mesmo após a prova, que nós temos aula até dezembro. Nossa prova vai a primeira. Então, eu vou continuar estudando com vocês. Mas eu estou dando uma passada aí só para vocês terem noção do que está falando. Nesse capítulo também, a gente fala de uma coisa que está lá na página 15 de vocês, que é isso aqui, ó, proporcionalidade. Primeiro eu vou falar como que eu vou saber uma proporção. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se a gente vai fazer um bolo, e para fazer esse bolo, vamos supor que seja um bolo de cenoura. Lá fala que a gente precisa de colocar 3 ovos na receita. Só que você vai fazer um lanche na sua casa que vai convidar todos os colegas. Então, uma receita de bolo só é pouco, um bolo só é pouco. Você vai fazer 3 receitas de uma vez. Então, quantos ovos você vai colocar? Se nenhuma receita você usou 3 ovos, em 3 receitas você tem que fazer 3 vezes 3, você vai pôr 9 ovos. Né? Na hora que for bater todos os ingredientes lá, você vai pôr tudo triplicado, porque você vai fazer 3 receitas. Então, isso aí é um exemplo de uma proporção, tá? Eu tenho que colocar a quantidade de ovos proporcional à receita. Se na receita lá fala, por exemplo, assim, 1 xícara de açúcar para fazer um bolo, se você vai fazer 3 receitas de uma vez, você tem que pôr 3 xícaras de açúcar, senão vai ficar desproporcional. Se você colocar menos que 3, vai ficar
Bolo sem doce. Então, isso que é proporção, tá? Você tem de colocar nas coisas proporcional. Tem duas palavrinhas que dentro de proporção a gente fala que é proporção direta e inversa. Eu vou dar dois exemplos aqui só para vocês entenderem o que é uma proporção direta e uma proporção inversa. A proporção direta, quando uma coisa aumenta, a outra vai aumentar junto também. Olha o exemplo que eu dei do bolo aí. Se em uma receita eu uso 3 ovos, em 3 receitas eu vou usar 9 ovos. O que aconteceu? Aumentou a quantidade de receita, então vai aumentar a quantidade de ovos. Aí as duas coisas cresceram juntas. Ou as duas crescem juntas, ou as duas caem juntas. Se acontecer ou crescer junto ou cair junto, a gente fala que é uma proporção direta. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você vai comprar, por exemplo, lá 5 pães, vamos supor que cada pão custa 50 centavos. Se você comprar 5 pães, você vai pagar R$ 2,50. Se você comprar 6 pães, você vai pagar R$ 3,00. Se você comprar 10 pães, você vai pagar R$ 5,00. Olha o que está acontecendo com minhas mãos. A quantidade de pão está subindo. O preço também vai subir. Você não vai comprar uma quantidade maior de pão e pagar mais barato. Não, quanto mais pão você comprar, mais caro você vai pagar. As coisas estão subindo juntas, ó. Isso é uma proporção direta. Mas elas podem cair juntas também. Vou dar um exemplo de cair junta. Vou dar o exemplo do mesmo pão. Você vai lá na padaria e compra 10 pães. Então você pagou R$ 5,00. Seu colega comprou 8 pães, então ele vai pagar R$ 4,00. Os pães estão caindo, o preço também está caindo. Sua mãe foi lá e comprou 5 pães, ela vai pagar R$ 2,50. Olha só, começou com 10 pães, depois com 8, depois com 5. Enquanto menos pão eu comprar, mais barato eu vou pagar. Olha as coisas caindo juntas aí, né? Então, quando aumenta junto, é diretamente. Quando cai junto, também é diretamente. Agora, vou dar um exemplo de inverso. O próprio nome explica. Inverso, vai acontecer coisa contrária. Uma coisa vai aumentar, a outra vai cair. Se as duas aumentam juntas ou caem juntas, é uma proporção direta. É o exemplo do pão que eu dei. Agora, se uma aumenta e a outra cai, ou se a daqui cai e a daqui aumenta, se acontece coisa contrária, aí contrário significa inverso. Inverso quer dizer contrário. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que você está indo fazer uma viagem. Seu pai vai fazer uma viagem lá para Belo Horizonte. Aí seu pai vai viajando a uma velocidade de 100 km por hora. Ele foi o tempo todo a 100 km por hora. Aí ele gastou 5 horas para chegar lá em BH. Agora o seu tio vai também viajar para BH. Só que ele vai a 120 km por hora. Seu pai estava a 100 e gastou 5 horas. Seu tio vai a 120 km por hora. Ele está mais acelerado. Ou seja, seu tio está mais rápido. Se ele está indo mais rápido, você acha que ele vai gastar mais de 5 horas ou menos de 5 horas? Pensa aí. Menos, né? Enquanto mais rápido eu ando, menos tempo eu gasto. Mas o que aconteceu? A velocidade do seu pai era de 100. A do seu tio foi 120. Então, a velocidade do seu pai para o seu tio subiu. O seu pai gastou 5 horas. O seu tio vai gastar umas 4. O tempo do seu pai para o seu tio caiu. A velocidade subiu e o tempo caiu. Olha aí, aconteceu coisas contrárias. Quando um sobe e o outro cai, é a proporção inversa. A gente chama de inversa. Tá bom? As duas sobem junto, direta. As duas caem junto, direta. É o exemplo do pão. Se uma sobe e a outra cai, inversa. É o exemplo do tio viajando para Belo Horizonte do pai. Então, é igual você no seu dia a dia. Se você está indo para a escola, se da sua casa até a escola você gasta andando normal, você gasta 20 minutos. Aí um dia você atrasou.
você atrasou para tomar banho, atrasou para almoçar, aí você teve de ir mais rápido. Você teve de andar quase correndo. Aí você foi e gastou, por exemplo, ao invés de 20 minutos, gastou 12. Mas você andou mais rápido, você teve de correr. Quanto mais rápido você anda, menos tempo você gasta. Lá, uma sobe, outra cai. Então, esse exemplo da velocidade é um exemplo muito bom, né? Para estar representando essa questão aí de proporção direta e inversa. Então, a gente só precisa de entender que se caso na prova tiver algum probleminha pedindo para dizer se a grandeza é direta ou inversa, vai lembrar disso que eu estou falando aí. Assista esse vídeo mais de uma vez. Assista ele de novo amanhã de manhã, porque a prova é à tarde, para poder ficar fresco na cabeça. E tem alguns probleminhas que envolvem proporção. Eu vou mostrar aqui para vocês que se tiver algum probleminha que envolve proporção, como que a gente vai calcular essa proporção? Eu vou passar aqui no quadro, tá? Esses dois exemplos que eu coloquei aqui são exemplos de uma proporção matemática, uma proporção em cálculos. Uma proporção, ela é uma igualdade entre duas razões. Uma razão, outra razão, razão é um formato de fração e existe uma igualdade entre eles. Uma razão, uma fração, outra razão e uma igualdade entre eles. Resolver uma proporção é achar o valor desconhecido, que ali nós temos um x desconhecido. Toda vez que você pegar uma proporção para resolver, é só você multiplicar cruzado, multiplicar no formato de x. Como que é multiplicar cruzado? Você vai fazer isso aqui com o seu lápis, ó. E a dica que eu dou para vocês, para você multiplicar sempre a letra primeiro. Então, você vai fazer aqui, ó, 3 vezes x, 3x, que é igual, aí o igual mantém. Aí você vai fazer 21 vezes 2, ó. E 21 vezes 2 vai dar isso aqui, ó, 42. Aí eu tenho de isolar o x, né? A gente já sabe resolver equação. Na hora de isolar o x, esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 42 dividido por 3. Aí é só montar a continha, 42 dividido por 3, aqui ó, 42 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar em 4, falta 1, desce o 2. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12, para 12 nada. Então, eu achei o resultado de x, ó. Eu achei que x é igual a 14. Então, resolver uma proporção é só fazer a multiplicação cruzada. A mesma coisa aqui, ó. O que tem de diferente nesse exemplo aqui para esse aqui? Eu vou multiplicar cruzado, vou fazer o x. Sempre multiplica a parte que tem a letra primeiro. A letra vai ficar separada aqui no primeiro membro. Só que a letra aqui tá junto com o 3, ó. Tá subtraindo um 3. Aí você coloca um parênteses. Porque esse 7 aqui, ele vai ter de multiplicar o x e o 3. Ele não pode multiplicar só o x, tem que multiplicar tudo. Então, vai ficar assim, ó, 7 vezes x, 7x, menos 7 vezes 3, 21. Aí você coloca o igual, né? Porque agora você vai multiplicar esse daqui, ó. 2 vezes 10, 20. É igual a 20. Esse menos 21, ele vai passar para cá. Quando muda de lado, muda de sinal, né? Então, vai ficar 7x é igual a 20 mais 21. Só que 20 mais 21 é 41. Então, a gente vai ter 7x é igual a 41. Na hora de isolar o x, ó, esse 7 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 41 dividido por 7. Só que 41 não dá divisão exata por 7. Aqui deu, né? Aqui deu exato. 41 não dá divisão exata. 7 vezes quanto que é 41? Não tem. Aí, quando não der divisão exata, não dá para simplificar também, não tem o número que divide, a resposta fica na forma de fração. Então, x é igual a 41 sobre 7.
Então, não são todos os casos que a divisão vai dar exata, e pode deixar na forma de fração, tá bom? Aí, pessoal, então eu dei 2 exemplos. Isso aqui, ó, quando aparecer isso, por exemplo, em algum exercício para resolver, é só você multiplicar cruzado. Quando a gente multiplica cruzado, ele vira uma equação, que a gente já aprendeu a resolver equação. Aí é só isolar o x. A equação é isolar o x, né? Aí agora eu vou passar um exemplo, porque essas duas proporções já vieram montadas. E quando ela vier só a fala, ela não vier montada, eu que estiver montando, aí eu vou passar um exemplo aqui agora para vocês. Aqui, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, ó. Olha o que ele está dizendo. O número 35 está para x, assim como 210 está para 102. Como que eu transformo isso naquela proporção que eu acabei de resolver para vocês aqui? Olha só, o número 35 está para x. Então, a gente coloca assim, ó, 35 sobre x. Isso aqui a gente lê, 35 está para x. Assim como, esse assim como, ele transforma-se numa igualdade. Assim como 210 está para 102. Então, 210 está para 102. Aí eu montei a proporção. Tá vendo? Então, às vezes, ele vai vir a fala e eu pego a fala e transformo. Aí é só fazer a multiplicação cruzada. Tá bom? Então, olha lá. O número 35 está para x. Então, 35 sobre x. Assim como 210 está para 102. Como 210 é par e 102 também é par, quem quiser simplificar por 2 aqui antes, ó, antes de multiplicar cruzado, pode simplificar. Aí ele vai ficar assim, ó, 35 está para x, assim como 210 dividido por 2, nós vamos encontrar 105. 102 dividido por 2, nós vamos encontrar 51 aí. Diminui os números. Como aqui não dá para simplificar mais, ou melhor, dá para simplificar por 3 ainda, mas o aluno às vezes nem percebeu isso. Aí é só você multiplicar cruzado, ó. 105 vezes x, 105x, que é igual 35 vezes 51. Aí você faz a continha aí e coloca lá. X é igual, resultado que você encontrou, sobre 105. É tudo conta fácil de fazer, não tem decimal. Eu nem vou terminar de fazer aqui, eu só estou mostrando a montagem para vocês. Mas, se o aluno não quisesse simplificar também, aqui ó, vamos supor que ele esqueceu de simplificar, nem percebeu o que tinha simplificado. Aí você vai multiplicar cruzado desde aqui, ó, sempre multiplicando a letra primeiro. 210 vezes x, 210x, aí você vai colocar lá, 210x, que é igual. Aí você vai fazer 35 vezes 102, faz a continha lá, né? 102 vezes 35, acha o resultado lá e coloca aqui, ó. Aí na hora de isolar o x, x é igual ao resultado dividido por 210. É tudo número inteiro, aí é só montar a divisão e fazer. Então, às vezes, o probleminha vai vir falado e a gente transforma numa proporção. 35 está para x, assim como é uma igualdade. 210 está para 102. Pronto, aí é só cruzar. Então, essa é uma resolução que a gente fala de uma proporção. Ontem, quando eu corrigi os exercícios nos exercícios de razão, alguns exercícios vieram, me parece que uns 2 exercícios, vieram perguntando assim, tal coisa representa que porcentagem de a outra tal coisa? Que porcentagem? E aí eu ensinei os alunos ontem que na hora de calcular essa porcentagem é só jogar numa regrinha de 3. Como que é essa regra de 3? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu falo para vocês que na turma de vocês tem 40 alunos. Presta atenção no exemplo. E que são 25 meninas e 15 meninos. Aí eu falo assim, esses 15 meninos representam que porcentagem da turma? Né? Porque lá nos probleminhas de razão ontem que a gente corrigiu, a gente viu que tinha exercício que pedia porcentagem.
Eu falei para vocês, a melhor maneira de resolver uma porcentagem é fazer uma regra de 3. Volta no exemplo que eu dei. Eu disse que a turma tem 40 alunos. Deixa eu tirar os dados aqui, ó. São 40 alunos. E que desses 40 alunos, eu falei que são 25 meninas, então, 25 meninas. E que são 15 meninos. Meninos. 25 mais 15 dá os 40 alunos. Qual foi a minha pergunta? Esses 15 meninos aqui, eu perguntei os meninos. Representa que porcentagem da turma? A gente sempre tem de lembrar que o valor total de qualquer coisa em porcentagem é 100%. A turma hoje está... O que significa eu falar? Na turma de vocês hoje tem 100% dos alunos. Significa que não faltou ninguém, que estão lá os 40 alunos. Uma pessoa fala assim, nossa, fulano ganhou R$200 e gastou 100% do dinheiro. Ele gastou o dinheiro todo. 100% é sempre o total. Como é que eu faço para saber esses 15 alunos? Que porcentagem que ele é? 8%? É 12%? É 20%? Que porcentagem que é? Aí você vai pegar o total de alunos, que é 40, e vai colocar lá assim, ó. 40 alunos representa 100%. O total é sempre 100%. Então, os meninos, que eu pedi os meninos, então 15 meninos, vai representar que porcentagem? O importante é que a gente tem, tipo, aluno embaixo de aluno e porcentagem embaixo de porcentagem. Eu não podia colocar os 15 meninos aqui embaixo do 100%, porque fica menino com porcentagem, é diferente. Porcentagem com porcentagem, aluno com aluno. Esses 15 meninos aqui são 15 alunos. É isso que tem que tomar cuidado. E a porcentagem que eu estou procurando, ela é um valor desconhecido, aí é só chamar de X. Toda vez que eu montar a porcentagem, é só fazer a multiplicação cruzada. É só fazer o X, ó. E sempre que você for multiplicar cruzado, guarda essa dica. Multiplica sempre a letra primeiro, porque ela já fica isolada lá, no primeiro membro. Então, você vai fazer 40 vezes x, então vai dar 40x, que é igual 15 vezes 100. Multiplicar um número inteiro por 100 é só aumentar 2 zeros, vai dar 1.500. Aí, na hora que eu for isolar o x, esse 40 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 1.500 dividido por 40. Aí você vai fazer a continha. Vamos fazer a continha comigo aqui, ó. 1.500 dividido por 40. Na divisão que tem zero, a gente pode até cortar esse zero com esse zero, ó, para ficar mais fácil. Pode cortar. Aí nós vamos dividir 15 por 4. 4 vezes é muito, porque 4 vezes 4 é 16. Passou, então cabe 3. 3 vezes 4 é 12. De 12 para chegar em 15, falta 3. Mas tem esse zero para descer aqui, ó. 30. 30 dividido por 4 cabe 7. 7 vezes 4, 28. Para 32. Não tem casa mais para descer, porque esse zero aqui foi cortado. E se eu quiser continuar a divisão? A gente pode continuar, né? Você vai colocar um zero, mas aí entra a vírgula aqui, ó. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Deu divisão exata, ó. Então, eu vou responder aqui, ó, que 37,5%. Então, esses 15 meninos que tem na turma de vocês, eles representam 37,5% da turma. Se o problema tivesse pedido as meninas, então vocês iam colocar 40 alunos é 100%, 25 meninas é X, aí é só fazer a mesma coisa. Toda vez que montar a regra de 3, porque lá nos probleminhas de razão, por que eu estou falando aqui da regra de 3? Porque lá nos probleminhas de razão, tem uns probleminhas que perguntam, fulano representa que porcentagem do total? Então, é mais fácil fazer a regrinha de 3. Eu expliquei isso aí na aula passada, né? Na aula de ontem. Mas aí fica mais fácil montar a regrinha de 3, que a regra de 3 você acha qualquer porcentagem. É só lembrar que o 100% é sempre o valor total.
No caso do meu exemplo aqui, o valor total é o total de alunos da turma, que são os 40 alunos. Então, eu falei um pouquinho aí sobre o que ficou faltando falar do capítulo. Mas a gente ainda vai voltar nisso depois da prova, deixa a prova passar. É só caso, né, apareça algum desses nomes na prova, você saber o que significa. Assista esse vídeo mais de uma vez, para reforçar na cabeça aí o que eu estou mostrando. Mas a gente vai reforçar o conteúdo, porque o importante é aprender o conteúdo, né, pessoal? Não é às vezes só ter nota, né? O importante é aprender para ajudar no ano que vem. E aí, vocês já receberam o cronograma de vocês aí, lógico, né? A matéria de nossa prova vai cair esse capítulo 9 aqui, circunferência e áreas da apostila 3, e o primeiro capítulo da apostila 4, que é isso que eu acabei de falar, e tudo nesse vídeo agora. Esse capítulo aqui, ó, a gente estudou sobre circunferência e sobre as áreas. A circunferência, lembra que nós estudamos o comprimento da circunferência, aquela formulazinha. Eu não vou fazer exercício aqui de novo não, porque todos da apostila foram feitos e corrigidos um a um. Eu, inclusive, quando peço vocês para corrigir os exercícios, eu peço para vocês, não coloca só resposta, coloca toda a resolução. Eu corrijo nas videoaulas, eu corrijo nas aulas virtuais, e eu peço para vocês, copie a resolução, para na hora que vocês estudar, vocês lembrar o que foi feito. E o comprimento da circunferência tem aquela formulazinha, né? C é igual 2 vezes π vezes raio. Lembrando que o π vale quanto? 3,14. E R significa o raio, né? Então tem que lembrar desses detalhes aí. O π vale 3,14. Então na hora que for jogar na formulazinha de comprimento, tem de usar esse 3,14 no lugar de π. Depois da circunferência, nós estudamos as áreas das figuras planas. Aqui, ó. Nós estudamos a área de quais figuras que nós estudamos? Quadrado, retângulo e triângulo. A área do quadrado tem uns 4 lados iguais. É lado vezes lado. O retângulo é base vezes altura. Nós temos o desenho de um retângulo aqui, ó. Base é quem está aqui embaixo, a altura é o que sobe. E estudamos o triângulo também, né? Que é a formulazinha de área do triângulo, ó, base vezes altura dividido por 2. Esse ladozinho inclinado aqui, ele não é nada na forma, ele não pode ser altura. A altura ela tem que ser sempre reta. Então, a gente tem de guardar as 3 formas. Tem que saber a forma de quadrado, a de retângulo e a de triângulo. Agora tem algumas figuras, aquele exercício que a gente viu, cálculo de área por decomposição. Tem algumas figuras como essa aqui, ó, vocês vão lembrar de eu corrigindo esse exercício aí na videoaula. Não tem uma fórmula para essa figura, mas a gente divide ela em 3 retângulos, ó. 2 cor-de-rosa, um roxo. Calcula a área desse, a área desse, a área desse. E depois soma as 3, aí dá a área total da figura. Então, existe a área que a gente faz por decomposição. Então, lembrados dessa pipa aqui? Não tem uma fórmula para pipa. Mas essa pipa, ela foi dividida de um triângulo para cima e de um triângulo para baixo. Olha aqui, ó. Aí a gente calcula a área desse e soma as duas, dá a área total da pipa. Entendeu? Aqui também. Esse tipo de exercício aqui não tem uma forma para essa figura. Mas eu divido num triângulo aqui, no outro triângulo aqui. Calcula cada triângulo separado, depois soma tudo. Então, as figuras que viessem sem um formato, né? Olha esse trapézio amarelo aqui mesmo. Vocês não aprenderam a área de trapézio. Mas se eu passar um risquinho aqui e um risquinho aqui, eu transformo num retângulo aqui no meio e em 2 triângulos aqui na lateral, ó. Aí você calcula a área desse retângulo, de um triângulo, do outro triângulo e soma as 3 áreas. Aí vai dar o trapézio todo. Então, vocês aprenderam por enquanto só essas 3 áreas. Quadrado, retângulo e triângulo. Então, se vier uma figura diferente que não seja essas 3,
você vai dividindo ela, vai riscando, de modo que apareça quadrado, retângulo e triângulo. E aí é só juntar tudo. Então, a nossa aula de hoje é você assistir essa videoaula aí, né? E ficar com a matéria fresca na cabeça. É uma videoaula de quase 40 minutos. Mas se for necessário, assista de novo, né? Porque eu falei de proporção, eu ensinei uma regrinha de 3 aqui, que todo problema que vier pedindo porcentagem, principalmente, é só calcular por uma regra de 3, não tem erro. É a maneira mais fácil de fazer a regra de 3. Tá bom? A razão é escrever uma coisa sobre a outra, mas na razão o que fala primeiro está em cima, o que fala segundo está embaixo. Na hora de estudar esse capítulo aí de áreas de circunferência aí, né, eu não vou ficar passando exercício aqui mais não, porque todos foram feitos. Não tem como eu ficar fazendo isso em vídeo, senão vai ficar um vídeo de mais de 1 hora, fica cansativo. Mas todos os exercícios foram feitos aí ao longo do nosso estudo, ou em aula virtual, ou em videoaula que eu enviei. Então, quem está acompanhando tudo no dia a dia está com tudo completo. Então, voltem nas videoaulas anteriores, dê mais uma, né, olhada aí. Vocês têm a parte da manhã, toda manhã, porque a prova é à tarde. Né? Vê se os exercícios estão feitos completos, se não colocaram sua resposta. Se tiver sua resposta, é complicado. Não vai saber como foi resolvido, mas eu sempre peço, faça completo. Quem não precisa de assistir videoaula de novo, né? Só para ir lembrando como que é a resolução. E aí, bons estudos e desejo boa prova para vocês.